A segunda aula, né, nós tivemos a primeira aula enfatizando a parte epidemiológica e agora na segunda parte do curso vamos mostrar a importância no exame clínico desses dentes traumatizados. Então, aqui tem algumas imagens ilustrativas, né, de pacientes também que nos procuraram no serviço, aqui mostrando a importância dos testes. A gente vai enfatizar os testes de sensibilidade e vitalidade pulpar, teste de percussão, seja ele percussão vertical e percussão horizontal, palpação, mobilidade, a transiluminação, para verificar se esse dente tem presença de trincas ou não, exposição e fraturas coronorradiculares. Esse exame clínico, ele é extremamente importante para a gente associar com as imagens também radiográficas. Aqui mostra também algumas imagens clínicas, mais de sequelas, né? O paciente ele já chega no serviço com algumas sequelas clínicas, escurecimentos, infraposições devido a algumas reabsorções dentárias, aqui outro tipo de infraposição, escurecimento dentário, presença de fístula e outros escurecimentos. Então, o paciente foi acometido, talvez de trauma, quando era criança, adolescente, não procurou o cirurgião dentista e quando ele procura no momento tardio, ele já chega aí com algum tipo de sequelas. No exame clínico, talvez um dos pontos mais importantes que a gente vai enfatizar aqui é a importância dos testes térmicos e elétricos, né? Dentro do consultório, no teste térmico, eu tenho o teste a frio, né? Esse dente responde a sensibilidade pulpar ou não, né? É importante com esses testes saber o momento que eu vou fazer a intervenção endodôntica. É muito comum no serviço especializado eu ter que utilizar ou talvez até comparar o meu teste térmico com o meu teste elétrico. O teste elétrico, aqui no nosso serviço a gente usa esse tipo aqui de aparelho como teste elétrico, onde ele vai nos direcionar se esse dente está numa fase de necrose ou não, né? E no teste térmico, ele pode apenas nos sinalizar se a polpa está sensível ao frio ou ao quente ou não, né? Tem também na literatura teste de laser Doppler, onde eu vou ver o fluxo sanguíneo através de uma emissão de uma luz vermelha. Isso também não é muito comum nos consultórios, né? E a oximetria de pulso, onde pode também verificar a saturação de oxigênio dessa polpa, né? Mais comum no consultório é a utilização do teste térmico. E o que é importante considerar no exame clínico de um paciente acometido de traumatismo dentário? Primeiro ponto importante, o tempo, né, desse trauma. Quando que aconteceu? Foi no mesmo dia que você está atendendo o paciente? Foi um dia antes, 2 dias antes, 1 mês, 1 ano, 10 anos? Porque ele vai considerar a condição, a alteração pulpar desse teste de vitalidade, né? Por quê? Porque inicialmente um paciente que sofre e que bate esse dente, ele pode responder de uma forma negativa e não necessariamente o dente está necrosado. Por quê? Porque acontece um rompimento das fibras do ligamento periodontal. Então esse teste inicial ele pode não ser confiável e você não deve abrir o dente apenas porque ele respondeu de forma negativa. Por isso a importância dos testes, eles são extremamente significativos na hora da conduta ou da tomada de decisão quando eu devo iniciar o tratamento. Outro ponto importante que eu tenho que considerar são as alterações de cor, né? Qual que é a coloração desse dente? Esse dente está com a cor mais amarelada, mais acinzentada. A alteração da cor pode também ser um indicativo que está tendo alguma alteração pulpar e está iniciando uma fase de necrose. E um terceiro ponto, né, que no nosso serviço a gente utiliza bastante, quando eu tenho dúvidas nos testes se esse dente está em fase de necrose ou não,
a realização do teste de cavidade, onde não vai anestesiar o paciente, e eu inicio aí como se fosse fazer uma abertura para verificar a sensibilidade desse dente ou não. Principalmente naqueles casos onde o paciente ele já vem com o tempo fazendo a preservação, 1 mês, 2 meses, 3 meses, e algumas vezes ele responde, outras vezes ele não responde. Então eu tenho que fazer o teste de cavidade para saber se eu devo fazer a intervenção endodôntica ou não. Então aqui mostra, né, uma avaliação melhor, concluindo, de como que eu devo fazer essa condição pulpar. Eu posso ter uma condição pulpar imediata inconclusiva. Por quê? O dente pode não responder e não necessariamente ele está com necrose pulpar. Exame radiográfico. O exame radiográfico ele é extremamente importante para o paciente acometido de trauma. E quando a gente fala o exame radiográfico, né, eu vou falar um pouco mais para frente, a importância de fazer também uma avaliação com a tomografia. Hoje o trauma não tem como você fazer a tomografia é um exame complementar, mas ele é extremamente importante com pacientes com histórico de trauma. Para quê? Para eu conseguir verificar no melhor ângulo ou plano as reabsorções, as fraturas, né? Então o exame radiográfico ele também tem que ser complementado com o exame de tomografia. No exame radiográfico, quais são os fatores importantes para ser analisado? O tamanho da cavidade, o grau de erupção, o desenvolvimento radicular, se esse dente é uma risogênese completa ou uma risogênese incompleta, as reabsorções, presença de fraturas e, né, pacientes que foram cometidos de reimplantes e tem aí só o tratamento endodôntico e já perdeu toda a estrutura aí dentária, né, desses dentes com reimplantes. A importância de históricos de trauma onde o paciente tem algum tipo de fratura e a gente pode encontrar a presença de corpos estranhos de tecidos moles, principalmente em criança, né? Quando tem aquele caso de uma fratura e a mãe fala que não localizou, aqui é uma foto do livro do Andreasen, né? Onde mostra uma criança fazendo aí uma foto de um plano lateral, né? Uma foto lateral, onde foi verificado fragmentos no lábio através de um outro tipo de exame radiográfico. Aqui a importância, então, da complementação do exame da tomografia, né? Para ampliar e verificar onde foi essa fratura radicular, que muitas vezes a gente não consegue visualizar numa radiografia convencional, seja ela digitalizada, né? E reabsorções internas e externas, para a gente ter aí uma decisão, um planejamento mais preciso desses casos com históricos de traumatismo dentário. E aqui tem o quebra-cabeça, né? Para eu chegar a um diagnóstico preciso, eu preciso antes fazer um bom exame clínico, complementar com o meu exame radiográfico, fecho um diagnóstico, com o diagnóstico ou necrose, ou uma pulpite irreversível, reabsorções inflamatórias e por substituição, eu tenho que fazer um plano de tratamento para esse paciente. E nesse plano de tratamento, muitas áreas são envolvidas, né? A parte da restauração, da dentística, a parte protética, cirurgia. E também o cirurgião dentista ele tem como fazer um planejamento com esse paciente do prognóstico a longo prazo, né? Vai ser um prognóstico bom, vai ser um prognóstico favorável, um prognóstico desfavorável, né? Para o paciente estar ciente se futuramente ele vai precisar fazer uma reabilitação, dependendo do tipo de injúria que ele teve. E as sequelas, que no final a gente também vai ter uma aula onde vai mostrar aí as sequelas que pode ser acometidas esses pacientes. O Andreasen aqui mostra uma figura, né, do professor Andreasen. O professor Andreasen teve o falecimento aí em 2020, foi e é ainda um dos grandes nomes da traumatologia.
Até hoje a gente segue aí o livro texto colorido aí do professor Andreasen. Ele é aí o nosso ponto de referência em relação à classificação desses traumas. Então aqui eu vou comentar um pouco de como que é classificado essas injúrias traumáticas. As primeiras injúrias são as injúrias dos tecidos dentários e do osso alveolar, que vai desde as trincas até as fraturas alveolares. A gente vai, no decorrer dos casos clínicos, a gente vai mostrar todos os tipos de fratura. Trincas, fraturas de esmalte, esmalte dentina com envolvimento de polpa ou não, fraturas coronorradiculares sem e com exposição, fraturas radiculares e fraturas associadas com o alvéolo. Aqui é uma imagem representativa desses tipos de injúrias, E a segunda classificação são as injúrias que têm o envolvimento dos tecidos periodontais, que são as luxações. Então, eu tenho a concussão, a subluxação, a luxação lateral, intrusiva e extrusiva e a avulsão. Nos outros slides, a gente vai explicar todos esses tipos de injúrias e qual é o prognóstico também frente às luxações lateral, intrusiva, conclusão e uma subluxação. Também aqui uma figura ilustrativa de uma fratura, que tem envolvimento aí da tábua óssea. Normalmente são injúrias que têm envolvimento da etiologia ou acidentes automobilísticos ou de moto, que tem o comprometimento da tábua óssea vestibular. E aqui mostrando a importância de todas as áreas envolvidas. Por isso que o serviço da faculdade é um serviço que tem uma integração das áreas e também aqui no curso vocês vão ter aulas com outros profissionais de outras áreas para mostrar a experiência de uma abordagem ortodôntica, de reabilitação da dentística e prótese, a parte periodontal, a cirurgia. Então os profissionais da área da cirurgia, eles encaminham esses pacientes para o serviço de trauma, onde muitas vezes a gente necessita fazer a endodontia. Invariavelmente, esses casos, eles precisam fazer o tratamento endodôntico. Aqui também uma imagem ilustrativa, onde a gente vai mostrar alguns casos clínicos onde teve envolvimento dos traumatismos aos tecidos dentários. Então, imagem com fratura de esmalte dentina, algumas com comprometimento de polpa ou não. Aqui mostra bem uma presença de uma trinca de esmalte, uma fratura de esmalte e dentina, uma fratura com envolvimento da polpa, uma fratura com envolvimento de coroa e raiz e a fratura radicular. Essa é a nossa primeira classificação das injúrias dentárias. E mostrar aqui com imagem os traumatismos dos tecidos de suporte periodontais. Quando eu tenho os traumatismos com envolvimento dos tecidos periodontais, eu tenho invariavelmente comprometimento de ligamento periodontal, de cemento e da polpa. Por isso que grande parte das luxações, sejam elas extrusivas, intrusivas e lateral, eu vou necessitar fazer um tratamento endodôntico. E quais são esses tipos de injúrias que envolvem os tecidos periodontais? Uma concussão, que a gente vai explicar a concussão quando eu tenho apenas um edema do ligamento periodontal e eu não tenho sangramento desse suco gengival. Na subluxação, eu já verifico clinicamente que eu tenho aqui um sangramento do suco gengival. A luxação extrusiva, quando esse dente tem um deslocamento, esse deslocamento ele pode ser para o vestibular, para lingual, para vestibular, Na luxação lateral, eu tenho um comprometimento da fratura da tábua óssea
então é uma injúria mais severa. Na luxação intrusiva, esse dente ele entra para dentro do alvéolo, há uma intrusão para dentro do alvéolo. E na avulsão, que a gente vai ter também uma aula específica, né, com o professor Paulo, só sobre a avulsão dentária, seja ela com pacientes com dentes com risogênese completa e também pacientes com risogênese incompleta, pacientes adultos e pacientes jovens. Então a gente vai ter uma aula específica só da avulsão dentária. Aqui, antes da gente entrar nos alguns casos clínicos, contar aqui um pouco o histórico do nosso serviço de traumatismo dentário da Faculdade de Odontologia de Piracicaba, né? Esse serviço ele iniciou em 2002, eu ainda era estagiária desse serviço, atuava como estagiária. O professor Francisco é o professor que criou e idealizou o serviço de traumatismo dentário. Ele sempre mostrou a importância de não só as urgências endodônticas, mas sim as urgências traumáticas, e acabou com o decorrer do tempo, né? Esse serviço é um serviço também não só de atendimento clínico, mas também um serviço voltado para nossas pesquisas clínicas e laboratoriais. Hoje a gente tem aí vários alunos da pós-graduação, alunos da graduação também. Nossos alunos do 5º ano, a gente tem um estágio multidisciplinar com esses alunos, onde eles têm a experiência de ficar aí 1 ano acompanhando esses pacientes acometidos de trauma. Aqui algumas imagens de alunos da pós-graduação. Grande parte desses alunos hoje são professores, né? O professor Tiago, professor da Federal de Vitória, o professor Francisco Montanhé, professor da Federal de Porto Alegre, outros profissionais, a professora Fernanda. E aí a gente tem um histórico aí de 2002 até 2024. Aqui, mais recente, a equipe, né, tanto alunos de graduação, da pós-graduação e dos professores envolvidos aí no serviço, que vocês vão ter oportunidade também de ter aula com alguns professores. Aqui mostrando também de uma forma a importância, né, desse envolvimento integrado, né? O grande diferencial dos atendimentos do nosso serviço é a integração das outras áreas. Aqui também na faculdade, na clínica de graduação, a nossa clínica é uma clínica integrada, e o serviço multidisciplinar em trauma também não poderia ser de outra forma. Então, por isso que a gente tem aí uma interação muito grande com as outras áreas envolvidas. E o atendimento desses pacientes, ele é um desafio. Ele é um desafio por quê? Porque ele não é o dia a dia do consultório do dentista, e quando chega esse paciente, muitas vezes o cirurgião dentista não sabe o que fazer frente a esse tipo de injúria. Por isso que o tema, né, desse curso é das urgências às sequelas, o que fazer frente a esses tipos de trauma. No atendimento inicial, o que é importante? Os procedimentos inadequados, né, que muitas vezes são realizados dentro dos consultórios ou mesmo nesse primeiro atendimento, ele pode levar a complicações tardias e algumas vezes levar até a perda dentária. Por isso, a grande importância de saber o que fazer frente a um atendimento imediato de um paciente acometido de traumatismo dentário. Aqui eu vou mostrar de forma mais ilustrativa, né? Nós vamos passar para vocês as apostilas. A gente tem a apostila mostrando cada tipo de trauma com seus protocolos, mas começando da fase aí talvez mais severa, né? Aqui é um caso de um paciente que procurou a cirurgia, foi atendido primeiro no ambiente hospitalar, naquela época que ainda usava as barras, né? Hoje não se utiliza mais essas barras de Erich, e depois o profissional, o docente, nos encaminhou para o serviço de trauma. Então, mostrando aqui já uma fratura do ramo mandibular, paciente com perdas dentárias e aqui com fratura do bordo da parte vestibular, né, acometendo aí toda a região anterior desses dentes.
A imagem radiográfica, como eu comentei anteriormente, ela é extremamente importante. Então, tanto a imagem radiográfica digital como a tomografia para esses casos. Lembrando que esse paciente, ele já passou, né? E se não passou, é importante que o serviço de traumatismo dentário encaminhe, então, para a área, para o centro cirúrgico, para esse paciente ter aí o primeiro atendimento na área da cirurgia para depois fazer uma avaliação dentária. Também aqui é um paciente que procurou a área da cirurgia, né? Teve uma intrusão, foi um acidente de moto, teve uma intrusão por completo. No ambiente hospitalar foi feita uma extrusão desse dente, inserida uma contenção, e depois encaminhado para o trauma, então, para o serviço de traumatismo dentário, para iniciar aí o tratamento endodôntico e iniciar a reabilitação dessa paciente. Aqui eu também não posso deixar de falar, quem teve a oportunidade, que foi ex-aluno aqui, do professor da cirurgia, né, o professor Alex, tá aqui o nome dele. Eu trabalhava diretamente com o professor Alex desde a época da minha pós-graduação, então a gente tinha muitos casos em comum, passava pela cirurgia e depois ia para a área da endodontia no serviço de trauma para o tratamento endodôntico. Frente ao nosso serviço, a gente teve duas grandes perdas, né? O professor Francisco, que idealizou o serviço, e também recentemente a perda inesperada do professor Alex, paciente jovem, que também nós não podemos deixar aqui de fazer essa citação dos docentes. Um outro caso também, que ele passou pela área da cirurgia, acidente de moto, intrusões, a gente verifica aqui na panorâmica, né, os dentes intruídos, esses dentes foram extruídos e um mês depois o paciente foi para o serviço de traumatismo dentário para iniciar aí o tratamento endodôntico, alguns dentes já com perdas dentárias, né, que não tinha mais como manter esses elementos. Então, mostrando aqui a importância de quanto mais rápido, né, quanto mais imediato for esse atendimento, melhor vai ser esse prognóstico desse paciente. Aqui, essa criança que eu mostrei bem lá no início da aula, quando eu falo da importância da avaliação dos tecidos moles, né? É um paciente aí de 8 ou 9 anos, que teve um trauma no sítio, não é, com acidente com um cavalo, teve uma fratura, né? Com envolvimento de coroa e raiz, houve a remoção do fragmento. 15 dias depois, o paciente já estava com o lábio já no processo de reparo e a gente iniciou também o tratamento endodôntico e depois a restauração desse elemento dentário. E no caso da avulsão, que talvez são os casos onde tem mais dúvida em relação ao dentista e também onde os acompanhantes, quem está do lado, fica um pouco desesperado, né? E pode acontecer tanto no adulto como em criança, quando ocorre a perda por completo desse dente, né? A saída por completo do alvéolo. Então, vocês vão ter uma aula exemplificando todo o protocolo. O que fazer frente a essa situação? Reimplanta, não reimplanta? Como fazer? Como eu devo fazer esse reimplante? E quando fazer? Vou fazer de uma forma imediata no local? Vou levar para o cirurgião dentista? Vai demorar quanto tempo até o cirurgião dentista reimplantar esse dente? Então, o professor Paulo, que é um pós-graduando, daqui também do serviço de trauma, ele vai ministrar uma aula só sobre a avulsão dentária. Aqui um outro paciente que nos procurou no serviço, ele teve um acidente de bicicleta no final de semana em Piracicaba. Aqui é muito comum na cidade de Piracicaba se utilizar bicicleta, né? Como eu comentei, ou de forma esportiva, ou até mesmo indo para o trabalho. E ele procurou atendimento imediato no hospital. Em um hospital, nesse atendimento imediato, foi prescrito apenas antibiótico para esse paciente. E ele chegou um pouco indignado, né? E ele era um professor universitário.
E ele queria saber se a conduta foi correta, fazendo a prescrição apenas de antibiótico. Então, nesse caso, a gente fez toda uma documentação também, né, desse paciente, da forma como ele chegou, e o paciente não tinha como voltar ao trabalho. Então, de uma forma mais imediata, a gente fez uma contenção, colocou um dente aqui de forma provisória para ele, fez uma prescrição, fez tratamento endodôntico dos outros dentes e fez um encaminhamento para a cirurgia para uma reabilitação. Acho que no próximo slide vai ter melhor aqui, exemplificando. Então, qual foi o nosso protocolo imediato aqui? Não tinha mais como reimplantar o dente, porque ele chegou 3 dias depois. Nós aproveitamos a própria coroa do próprio paciente, restauramos essa coroa, utilizou essa coroa como um provisório, né? Para numa segunda consulta iniciar os tratamentos endodônticos. Então, esse é um atendimento imediato. O que eu devo fazer? Não apenas fazer uma prescrição de medicação, mas sim fazer um atendimento efetivo no paciente. O paciente saiu, chegou no serviço sem um elemento dentário, ele não pode sair, né, sem nenhum atendimento, colocando aí. Aí ele tinha condição de voltar ao seu trabalho, pelo menos de uma forma provisória. Aqui mostrando, né, nesse caso, aqui a contenção, que foi feita de uma forma provisória, né, foi diagnosticado como uma luxação lateral e teve também uma avulsão e perda desse dente. Então, qual foi o tratamento para esse tipo de luxação? Foi feito um reposicionamento, né, digital com o dente na área da cirurgia, mas não foi possível. Então, por isso que a gente recomendou a fazer o implante depois. Mas quando eu tenho uma luxação lateral, a indicação não é a perda do dente, é fazer uma reposição desse dente e fazer uma contenção flexível. Qual contenção flexível? Por 4 semanas. Nesse caso, esse paciente, a gente considera como um atendimento tardio. Se é um atendimento tardio, eu não tinha mais como fazer o reposicionamento, por isso que teve a perda do elemento dentário. Uma contenção por 4 semanas, 1 mês, ela tem que ser semi-rígida. Nós também vamos ter uma aula complementar só falando dos tipos de contenção, para vocês terem aí o passo a passo de como se faz uma contenção flexível. E a importância se é um ápice incompleto ou se é um ápice completo, que a gente vai enfatizar em relação ao protocolo, em relação se eu devo fazer o tratamento endodôntico ou não. Normalmente na luxação lateral vai ter o comprometimento do feixe vasco-nervoso e vai precisar fazer a endodontia desses elementos dentários. Aqui uma outra situação onde o paciente teve uma avulsão, ficou 1 semana com a falta dos elementos dentários. Quando chegou, ele foi reimplantado esses dentes e com o tempo, provavelmente esses dentes eles são perdidos, até pelo tempo que ficou extra-alveolar. Não vou muito entrar em detalhe nos casos de avulsão, devido a uma aula complementar que vocês vão ter. Aqui algumas fotos, né, mostrando as escoriações do paciente, acidentes de moto também. Esse foi um outro caso também de avulsão. Ele vai ser detalhado na aula de avulsão, mas aqui mostrando, né, a avulsão por completo. O paciente voltou jovem, 3 dias depois, e a gente fez o reimplante, voltou o dente para o seu próprio alvéolo. Aqui a limpeza, como foi feita, completa desse elemento dentário. Aqui a reposição, que foi feito para o próprio alvéolo, a contenção semi-rígida e o nosso protocolo aqui do serviço, que é com a pasta obturadora. Aqui mostrando o protocolo que nós utilizamos com hidróxido de cálcio, gel e óxido de zinco. Nós vamos ter também, né, uma aula só mostrando o protocolo que é feito aqui, que é com essa pasta obturadora. Então, nessa aula a gente não vai enfatizar a inserção dessa pasta, mas vocês vão verificar que vários tratamentos foram realizados com esse protocolo, né, que é um protocolo próprio da área da endodontia, do serviço de trauma,
também idealizado na época pelo professor Francisco, o hidróxido de cálcio, o óxido de zinco como radiopacificador e a clorexidina gel como a substância química auxiliar. Complementando essa segunda aula, eu vou mostrar 2 últimos casos, que é aqui também a intrusão como um tipo de injúria severa, né? Um paciente que nos procurou, o dente ele entrou, ele teve uma extrusão cirúrgica pela área da cirurgia, foi feita uma contenção. Normalmente, quando chega com contenção rígida, ela é removida por uma contenção flexível e depois inicia o tratamento endodôntico. Nas luxações lateral, a mesma coisa, a importância do reposicionamento, aqui uma criança de 10 anos, um trauma, prática de esporte, houve então o reposicionamento desse elemento dentário na área da cirurgia, dentição mista, então tinha ainda dentes descidos aqui, foi feito o reposicionamento e depois a gente iniciou aqui o protocolo com o tratamento endodôntico. Bom, numa terceira aula a gente vai mostrar essa integração da abordagem interdisciplinar, né, da cirurgia e com a área da endodontia. Então aqui só para a gente finalizar, tem uma pesquisa onde ela foi publicada por um aluno da pós-graduação da dentística, onde eles tinham numa coleta 320 pacientes e 134, 15% desses pacientes tinha traumatismo dentário. Então, dos 300 e poucos pacientes com trauma facial, tem comprometimento mais de 15% do trauma dentário. Então, mostrando, né, a importância dessa integração. Eu sempre comento que talvez os nossos maiores indicadores são os cirurgiões bucomaxilo, porque em algum momento esse paciente que teve um trauma facial, uma injúria, uma fratura maxilar mandibular, ele vai necessitar fazer uma avaliação dentária que vai ter um comprometimento pulpar. Então, numa terceira aula, a gente vai iniciar aí com outros tipos de casos clínicos, mostrando essa integração também com a área da dentística e com a ortodontia, enfatizando que cada área, especificando a ortodontia, dentística e protocolo de avulsão, vão ser aulas complementares do curso. Então, agradecer também, né, pela a importância de seguir essa sequência aí das aulas para vocês entenderem depois o protocolo endodôntico, né, e terapêutico dos dentes traumatizados.